denominei, né, ou nominei, enfim, dei o nome para essa mensagem, aumenta a nossa fé. Mas depois eu pensei e falei, aumenta a nossa fé? Não, na verdade eu tenho que fazer disso uma oração. E eu fiz uma oração: Senhor, aumenta a minha fé. Vamos falar juntos? Senhor, aumenta a minha fé. Eu estava pensando no que falar, fui orar, falar com Deus sobre a mensagem para hoje. E eu lembrei um dia que o pastor Ângelo estava pregando aqui num domingo, acho que foi pela manhã, quase certeza que foi pela manhã, agora nesse início de ano, e dentro do contexto da mensagem dele, ele estava falando sobre aumentar a fé, e até ficou muito, ele enfatizou bastante depois isso dentro da mensagem. Não sei se você estava aqui e lembra disso. Então eu pensei, por que não falar de novo desse assunto? Até porque eu acredito, e não sei como é para você, que a vida cristã, um dos principais pilares para a vida do cristão é a fé. Você crê nisso? É a fé, né? Eu preciso estar fundamentado, isso quer dizer ter os meus fundamentos na fé. E é óbvio que quando eu estou falando de fé, imediatamente precisamos lembrar e entender e compreender que é a fé em Cristo. É a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É a fé naquele que é dono de todas as coisas, que é digno de tudo. Amém? Então nós vamos falar sobre fé. E vou te falar uma coisa: todas as vezes que você tiver a oportunidade de ouvir uma mensagem sobre fé, não porque eu estou falando agora não, mas daqui 10 anos, se for o caso, dê muita atenção. Porque na verdade, o que nós precisamos entender é que a nossa vida, ela vai sendo construída de fé em fé. É o que o texto bíblico diz. A nossa vida vai sendo construída de fé em fé. E o que eu quero falar com você tem exatamente a ver com isso, né? Mas antes, deixa eu ler o texto que já foi lido, mas eu quero ler de novo. Mateus 21, verso 18. E eu quero que você preste bem atenção nesse texto, mas fique bastante atento nos detalhes desse texto, tá? Ah, mas eu já conheço. Vamos conhecer um pouco mais e enxergar os detalhes um pouco mais nessa noite, amém? Diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Verso 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Interessante nesse texto aqui é que Jesus responde a uma pergunta, uma resposta que a princípio não tem nada a ver com a pergunta. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que Jesus, em alguns momentos, ele literalmente fala de uma forma que nem todos vão entender, porque só se entende pelo Espírito. E o que eu preciso compreender definitivamente, que todas as vezes que eu tenho oportunidade de ouvir uma resposta de Jesus, Ele está pronto para me ensinar. Então, não é que Ele não tenha dado a resposta que eles precisavam ouvir, mas o que Ele precisava ensinar naquele momento para eles era sobre fé. Porque eles olharam para aquilo e ficaram espantados, e eles não sabiam como que aquele milagre poderia acontecer. E eles aprenderam com Jesus que para que o milagre aconteça, precisa haver fé. E o que mais?
Eu falei para você prestar atenção nos detalhes do texto. Vamos ver se alguém me responde. Precisa ter fé. E o que mais? Não duvide. Não duvide. Não dá para misturar fé com dúvida. Dentro desse texto tem um segredo aqui poderoso. Amém? Que Jesus quer nos ensinar. Bem, eu vou ler com você e vou tentar ser o mais breve possível para a gente ser ministrado pela palavra do Senhor. Mas eu quero introduzir juntamente com esse texto, que vai ser o texto da conclusão também, e dizer para você o seguinte: os 4 textos que eu vou ler com você, ele fala exatamente Jesus confrontando os seus discípulos com relação à fé. E um dos termos que ele usa é: vocês têm pequena fé, homens de pequena fé. Vamos usar esse termo, homens de pequena fé. E se eu entendo que ele orienta, ele confronta os seus discípulos dizendo para eles que eles têm pouca fé, isso nos dá a perspectiva de que nós podemos aumentar a nossa fé. Amém? Isso nos mostra, traz para a gente uma perspectiva, uma esperança de que nós temos um caminho para aumentar a nossa fé. Porque senão Jesus não falaria para os seus discípulos: olha, a fé de vocês está pequena. Se ele fala que está pequena, ele está alertando aqueles homens, e a mim e a você, para que a gente possa entender que nós precisamos aumentar a nossa fé. Então fale comigo: a fé se aumenta. Amém? Biblicamente, a fé, ela pode ser aumentada. Ela não precisa ficar do tamanho que ela está em nossos corações. Por isso que se daqui 10 anos você ouvir uma palavra sobre fé, permita-se que o Espírito Santo construa em você mais um degrauzinho de fé. Para chegar aonde? Até ser dia perfeito. Porque depois, quando for dia perfeito, você não vai precisar mais ter fé, tá bom? Lá no céu você não precisa mais ter fé. Vamos lá, vamos para os textos, porque a gente precisa caminhar e falar todos eles. Bem, antes de eu ler o texto, eu preciso lembrar a você que existe uma definição de fé. Você lembra onde é que está escrito a definição de fé? Hebreus 11, não é verdade? Ali está a definição de fé, eu não vou ler. Mas também existe um caminho que se faz para construir a fé. E a Bíblia diz que a fé você constrói como no seu coração? Ouvindo a palavra, e a palavra e a mensagem de Cristo. Esses textos, eles estão em Hebreus 11, 1 e 2 e Romanos 10, verso 17. Então nós sabemos que a definição de fé existe, está ali, né, na Bíblia. Ela nos orienta, mostrando para nós a fé, como que ela é, como ela deve ser. E também a Bíblia nos orienta, nos dando um caminho para se construir essa fé, tá bom? Mas dentro desse contexto, olha o que acontece. Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Amém, queridos? Existe aqui um texto que ele é mais uma vez um momento onde Jesus está com seus discípulos. E quando acontece esse evento, uma tempestade, e Jesus está onde com eles? Jesus estava onde? No barco, mas Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Você imagina se você estivesse num barco hoje, eu e você naquele barco lá no mar, de repente batia um vento e a tempestade, né, rolando solta, e Jesus estivesse lá no barco com você. Jesus, literalmente Jesus, o Jesus que estava aqui com os discípulos. A minha pergunta para você é o seguinte: você ficaria com medo ou não?
Nada diferente, não é verdade? Nada diferente daquela época. Que praga é esse troço chamado medo, não é verdade? Que troço é esse chamado medo? Por que que ele é tão velho na história? Por que que ele vem nos acompanhando durante tanto tempo? Porque na verdade, se Jesus estivesse ali, e ele é o Messias, e ele é aquele que faz milagres, para que eu vou me preocupar com o barco batendo? O barco, passando nas ondas, não vai afundar nunca, porque Jesus vai me fazer boiar, vai me salvar, vai me dar ar suficiente para eu nadar e chegar lá na praia. Fale comigo assim: medo. Ixi, ainda é algo que nos persegue até os dias de hoje, não é verdade? Ainda é algo que nos persegue até o dia de hoje. O segundo texto diz assim, Mateus capítulo 14, verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é o quê? Um fantasma. Jesus virou fantasma, tá? Pensa bem. E gritaram de quê? Medo. Gritaram apavorados de medo, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, que é o oposto do medo. Coragem, né? Sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, né? Cheio de coragem, corajoso. Pedro recebeu lá uma palavra: tenha coragem. Ele recebeu coragem. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. O milagre aconteceu na vida de Pedro, sim ou não? Ele andou sobre as águas, a Bíblia está dizendo para nós aqui. Mas quando reparou no vento, quando ele deu uma bobeirinha e tirou os olhos da fé, aí aconteceu o que Pedro não esperava, e nem eu e nem você, né? Aí ficou com o quê? Olha aí o nosso inimigo número 1 aí de novo, pelo menos no dia de hoje, né? Olha ele de novo batendo na porta. Ficou com medo, e quando ele ficou com medo, ele começou a afundar e gritou. Eu fico imaginando Pedro gritando: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Não é verdade? Mateus 21, que nós lemos. Por que você duvidou? Vai guardando isso aí no seu coração. Você consegue identificar novamente nessa passagem onde está Jesus e seus discípulos, num movimento, um novo movimento, onde Jesus está ensinando, Jesus está orando, Jesus está pregando. Você consegue identificar que novamente o medo pairou ali sobre a vida daqueles homens? Então nós precisamos entender que isso não estava só no passado, ele pode estar no presente também, e ele pode ser o que vai ofuscar a nossa fé, porque foi o que ofuscou a fé de Pedro. Pelo menos aqui, quando ele se destaca e diz: eu vou andar sobre as águas, e andou sobre as águas, e está andando sobre as águas, e daqui a pouco ele olhou, viu o vento, tirou os olhos do que não poderia ter tirado os olhos. Preste atenção nisso. Quando você tira os olhos do que você não pode tirar os olhos, você bota os olhos em outra coisa. E é nesse momento que a gente precisa entender que é o ladrão que vem e rouba de nós os valores que nós temos, a fé que nós temos. E aí Jesus olha para nós e fala: homem de pequena fé. Por quê? Porque eu tive medo. E por quê que eu tive medo? E junto com medo, o que aconteceu? Eu duvidei. O outro texto, Mateus 16, 5. Indo os discípulos para outro lado do mar,
esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles tinham que levar o pão deles, mas não levaram, então tinha que tomar cuidado com o pão lá dos saduceus e dos fariseus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Aí agora presta atenção só no que aconteceu aqui. Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000, de quantos cestos vocês colheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que não tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. E aí aqui eu saio um pouquinho do medo, mas eu identifiquei um negócio aqui que a gente fala muito, principalmente na nossa linguagem crentez. Você em algum momento já falou assim: as circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida, não é verdade? As circunstâncias da vida. A gente dá esse nome bonito, né? Para os problemas, para aquelas coisas que vão acontecendo no dia a dia da nossa vida. E olha, eu escrevi aqui assim, ó: as circunstâncias me fazem tirar os olhos do milagre. Perco tempo discutindo por causa das circunstâncias e perco o foco na fé. Então temos aqui 2 inimigos: o medo e essas circunstâncias aí que variam dia após dia, e que todo dia vai ter, e que toda semana vai ter, e que todo mês vai ter, não é verdade? Que nós chamamos de problema, probleminha, problemão, problemaço, e um problema médio, um problema menor e um problema grande, e eles vão se tornando muitas vezes inimigos tão grandes que nós conseguimos olhar para eles e achar que eles são maiores do que o nosso próprio Deus. E nesse momento, o que vai acontecendo conosco? Nós vamos diminuindo a nossa fé, porque o que nos faz vencer as circunstâncias, fale comigo, é a minha fé, é a minha postura de fé, é o fundamento que foi construído em mim, no meu coração, na minha mente, na minha razão, no meu espírito, que se chama fé. E aí Jesus fala para eles: vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada. Mais uma vez eu estou tentando ensinar para vocês que vocês precisam ter uma vida de fé. Vocês não têm que se limitar a pão, vocês têm que entender que vocês precisam ter uma vida de fé. Amém? Meus amados e amadas, cuidado, porque esses probleminhas, problemões, problemaços, e muitas vezes, vou te dizer uma coisa com toda a convicção, às vezes nós pegamos eles e valorizamos demais eles, e massageamos eles, e alisamos eles, e passamos aquele óleo de peroba, né? Aquele óleo que dá brilho no problema, e ficamos cuidando dele, e ficamos tratando dele, e ficamos alisando ele, e ficamos alimentando ele, e dizendo para ele: você é maior do que o meu Deus, inclusive você roubou a minha fé, você tornou a minha fé pequena, eu não acredito mais, agora eu duvido. Tudo por causa do tal do problema. Fale comigo assim: problema? Vai passar. Inclusive a alegria que você teve essa semana, ou semana passada, ou ano passado, já passou também. Você vai precisar de outra agora. Sabe aquele dinheirão que você ganhou? Que ficou feliz da vida? Vai precisar de outro para você ficar feliz de novo. E pior é se já não gastou aquele todo. Que se gastou, aí vai precisar de outro mesmo. E por aí vai. Mas por que a gente pega o problema e dá tanta ênfase nele, alimenta tanto ele, faz ele crescer tanto, ele fica grande, e quando eu percebo eu já não creio mais, agora eu duvido. E o último texto, Lucas 12, 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves.
Quem de vocês, por mais que se preocupe por acrescentar uma hora que seja à sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Novamente Jesus estava ensinando para aqueles discípulos sobre fé, estava mostrando para eles as preocupações com a vida. E aí eu chamei esse momento aqui, que eu consegui extrair desse texto aqui, sobre a nossa humanidade. Você sabe o que é a tua humanidade? Você tem uma humanidade, eu e você temos uma humanidade, nós somos humanos e temos uma humanidade. Só que a gente precisa entender que quando nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, a nossa humanidade muda. Posso ouvir um amém? Agora eu já não sou mais dependente e conduzido pelas coisas da minha humanidade, que a carne é o motorzinho, o combustível que faz a minha humanidade funcionar. Agora a minha humanidade funciona pelo Espírito. Posso ouvir um amém? Pelo Espírito de Deus. Então eu tenho uma humanidade, mas eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus me conduza por essa humanidade que eu tenho. Só que esses homens, mais uma vez, eles estavam preocupadíssimos. Eles estavam assim, muito preocupados, discípulos de Jesus, preocupados, como que eles iriam resolver as questões, as necessidades básicas da vida deles. Você alguma vez já parou assim e viu que você estava muito preocupado com as necessidades básicas da sua vida? Eu acho que todos nós, porque nós somos humanos. O problema não é estar preocupado. O problema não é estar preocupado. O problema é fazer da preocupação um jugo sobre as nossas vidas. Porque quando nós ficamos muito preocupados com aquilo que devemos ter somente uma preocupação, porque precisamos gerar coisas, precisamos fazer coisas, precisamos crer, precisamos nos movimentar, aí nós trocamos isso e deixamos que o jugo da preocupação tome conta do nosso coração. Jesus vai olhar para nós novamente, vai apontar o dedo e vai dizer: homem de pequena fé, você deixou que a sua humanidade fosse maior do que o meu poder sobre a sua vida. Você crê que Deus, Ele pode trazer o alimento para a sua casa, sim ou não? E sabe como é que Ele traz o alimento para a sua casa? Ele usa você, Ele usa a sua força. Então se Ele usa a sua força, o seu trabalho, o seu dinamismo, a sua inteligência, né? É sinal de que Ele pode fazer muito mais do que trazer um alimento para você. Ele te dá o ar para respirar, Ele te dá saúde, Ele te dá força. Você sai de casa, vai trabalhar, ganha o dinheiro, compra o alimento e o alimento chega na sua casa. E muitas vezes quando você não tem aquele trabalho para gerar aquele recurso, Deus, Ele é infinitamente poderoso e misericordioso conosco, que Ele abre portas que você nem esperava que fosse aberta. O que nós não podemos de maneira nenhuma permitir é que as preocupações dessa vida, elas sejam maiores do que o poder desse Deus, que pode abrir portas sobrenaturais a partir da minha fé. Então eu preciso crer, e eu não posso duvidar. Então 4 experiências que nós vivemos aqui. Aqui tem algumas coisas em comum, e eu vou citar 3. A primeira delas, Jesus estava nesses 4 textos. E o que Ele estava fazendo ali? Ensinando. A segunda coisa é que sabe quem estava com Jesus ali nos 4 textos? Fala comigo aí num coro só. Os discípulos. Tinha gente estranha não tinha samaritano não tinha fariseu, saduceu não, tinha os discípulos de Jesus que andavam com Ele, e todos, vacilaram, todos deram uma escorregada.
E a outra coisa em comum ali é que alguma coisa fez com que Jesus olhasse para eles e falasse para eles: homens de pequena fé. Está dando para entender? Eles criam, eles tinham fé, mas eles vacilaram. Eles permitiram que coisas fossem maiores do que a construção de uma fé no coração deles. Então Jesus precisou pegar coisas, e nós destacamos aqui o medo, destacamos as circunstâncias da vida, destacamos a nossa humanidade e trazemos para a nossa realidade hoje. O que rouba a tua fé? O que rouba a tua fé? A gente precisa parar e pensar, porque para nós cristãos só tem uma alternativa, só tem uma saída: crer. Se a gente não crer, nós vamos viver por aquilo que a gente vê. E se a gente viver por aquilo que a gente vê, nós não vamos viver o sobrenatural, os milagres, os sinais, os prodígios, e não vamos conseguir, vamos nos cansar, vamos perder energia, vamos ficar doentes, vamos ficar fracos, sofrer. Mas existe uma saída. A saída é a gente crer, orar e falar: Senhor, tira de mim esses espinhos, tira de mim essas coisas que me atrapalham, aumenta a minha fé, Senhor, e não me deixa duvidar. Essa coisa do duvidar, gente, isso me chamou tanta atenção. Vamos voltar lá para Mateus, porque a gente vai concluir. Mateus 21, né? A gente precisa ficar muito atento a isso. Vamos no verso 21 direto. 21. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem. E lá em Pedro, lá para Pedro, quando Pedro estava lá e de repente ele começou a cair, o que ele falou para Pedro? Homem de pequena fé, você duvidou, você teve medo e duvidou. Então ali ficou provado de que a dúvida arrancou do coração de Pedro a fé. E sabe o que é o mais interessante, queridos? O mais interessante é que eles experimentaram milagres. Pedro estava experimentando um milagre, estava andando sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Eu uma vez tentei e não consegui. Eu estou falando sério, eu vim pela praia e falei: eu vou andar sobre as águas agora. Aí eu não falei para ninguém não. Não sei nem se falei com a minha esposa depois, mas eu fui andar sobre as águas, porque Pedro andou, Jesus andou e Pedro andou. Se Jesus só andasse, eu não andaria, mas Pedro andou, então eu também vou tentar. Aí eu comecei a afundar. Na verdade, eu nem pisei em nada, eu só fui afundando, né? A água foi crescendo e pronto. Eu nunca consegui, nunca. Mas se eu conseguir um dia, eu vou vir aqui e vou dar um testemunho para vocês. Se você conseguir, por favor, testemunhe disso. Porque se Pedro andou, nós também podemos andar, sim ou não? O que nós não podemos é fazer a segunda parte que Pedro fez: olhar para o vento, ficar olhando o vento. E Pedro deve ter pensado olhando para o vento: de onde vem o vento? Como é que é construído o vento? Pronto, já perdeu o foco. É facinho, gente, roubar da gente o foco. É facinho roubar da gente o foco. É fácil. O mundo, ele é regido pelo ladrão. O ladrão vem fazer o quê? Roubar, matar e destruir. E é fácil, ele tem um caminho lá que ele distrai a gente assim, ó. Sabe o que o problema faz em você? O problema arranca a energia de você, entristece você, deixa você amargurado, deixa você culpando pessoas, deixa você culpando a você mesmo, e ele vai passar. E a sua fé fica lá em baixa. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que não haja dúvida em nosso coração. Amém. Queridos, você não pode duvidar. Você tem que acordar de manhã, e quando você sair para a sua labuta, para o seu trabalho, para as suas empreitadas, investidas que você vai fazer, você precisa ter a certeza de que Deus está cuidando de você. Senão nós vamos sendo levados pelo vento. Nós não sabemos o caminho do vento. Se nós ainda tivéssemos a convicção de que quem criou o vento foi o Senhor, e se eu seguisse aquele vento que o Senhor criou, eu vou me dar bem,
problema é que nem isso acontece. Eu me perco, eu não sei para onde o vento vai, de onde que ele vem, aí eu fico perdido. Você concorda comigo que a gente precisa orar e pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas juntamente com isso, Senhor, me ajuda a tirar os olhos daquilo que rouba a minha fé. E Senhor, não me deixa duvidar. A dúvida, meus amados e amadas de Jesus, a dúvida é uma praga. Ela é uma praga. Ela é uma praga que ela vem e vai corroendo devagarinho, 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 devagarinho. Você tem dúvida? Por que você tem dúvida? Se o Deus que nós cantamos aqui hoje é o Deus que é poderoso, que pode todas as coisas, que Ele merece tudo, porque Ele nos deu tudo. O Salmo 24 fala que tudo é do Senhor. Você crê nisso? Tudo é do Senhor, tudo veio dEle, tudo voltará para Ele. Uma coisa que eu não posso desperdiçar é a minha vida. Você viu que Jesus falou para os discípulos: vocês estão tão preocupados com o que vocês vão comer, vão vestir. Se preocupe com a vida que eu dei para vocês. Não duvide, não duvide, não duvide, não duvide, não duvide. Eu estava olhando, eu olhei aqui agora a Liza, aí eu lembrei que Liza, João, Gigi, inclusive estão os 3 aqui hoje. Então fizeram provas recentes e querem fazer medicina, não é verdade? Olha, eu vou afirmar uma coisa para vocês, e serve para eles entenderem. Eles são jovens, mas eles vão ter os 50 que eu tenho. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a vontade do Senhor é o que é mais importante. Isso é fé. É eu acreditar que a vontade do Senhor é o melhor para a minha vida e não o que eu quero. A segunda coisa é saber que Deus, meu Deus do céu, Ele mexe o que tiver que mexer, gente, para poder botar você no lugar onde você tem que estar. Você acredita nisso? Ele mexe no que Ele tiver que mexer. Creiam nisso. Ele mexe no que Ele tiver que mexer. E Deus é amor, Ele não faz maldade. O homem faz. O homem vai lá, tira um e coloca outro na maldade. Deus não. Deus não. Essa semana a Ziza deu um testemunho de que o filho dela estava numa fila de 30 pessoas para fazer a cirurgia, porque estava ficando cego. E ela orou e pediu a gente para orar. Uma fila no SUS de 30 pessoas. Ele entrou agora recente. A fila já andou, ele vai operar terça-feira que vem, queridos. Não teve suborno, não teve falcatrua, não teve nada. Teve a mão de Deus que fez a fila andar. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? É assim que funciona. E o milagre é desse jeito que ele acontece. Mas eu preciso crer. Eu não preciso ficar tateando. Eu não preciso ficar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, eu tenho que firmar a minha vida em Cristo, fundamentar o meu coração pela fé e crer que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que o que eu penso, do que o que eu acho, do que o que eu sonho, do que o que eu falo.